Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Está se esfriando, mas nem tanto, gente. Ainda, nós estamos ainda numa pentecostal, que a turma da glória faz barulho, que está sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. E que você tenha liberdade para adorar o nome daquele que vive para todo sempre. Amém? A jovem Rebeca para estar dando esse anúncio sobre a questão do espaçamento. E a gente pede isso porque o pastor Orlando é muito rígido, né, assim, nesse sentido, bem temeroso mesmo. Então tá frio, né? A gente até fecha essa porta aqui, mas dê um espaçamento aí, irmãos, para ajudar, porque a igreja é perseguida, né? Então chegar a fiscalização, ver, pode. Tem mais gente está pedindo isso mesmo, mas para evitar mesmo. Amém? Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículos número 11. Estou feliz de receber o coral Nissi. Sempre aonde eu estou, Deus tem dado a oportunidade para liderar, direcionar algum culto jovens, eu sempre convido o coral Nissi. Então essa aliança não é de agora, tem tempo. Ele sempre apoiava a gente lá na Coab, e eu falei, não, Felipe, dá uma brechinha para nós na sua agenda. Então hoje chegou o grande dia 31. Eu estava não sendo esse culto todo sábado, gente, estava perdendo o tempo, o prazo, mas ansioso por receber o coral, que eu amo demais esse coral que Deus tem levantado, sempre estourando para que Deus venha assoprar esse ministério para os quatro cantos desse país, desse mundo, que Deus venha usar vocês. Eu oro demais, eu sou fã do coral Nissi. Tem uma blusa que já está até cinza de tanto que eu uso lá, e estou precisando pedir mais uma, Felipe. Eu quero também aqui, Bimbim, eu quero te elogiar publicamente, cara. Cara, você está bonito demais. E o Wesley me chamou de canto ali, e já me cutucou, Thiago, olha o Bimbim. O Bimbim perdeu 30 quilos, e você nada, 40. Meu Deus, pastor Robson, meu Deus, que vergonha de mim, pastor. Eu sou sem vergonha demais, não tem jeito não. Vou sem ética, mas vou chegar lá. A fé a gente não perde não, né? Então parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe grandemente. Você é uma superação, um exemplo para mim, viu? Gente, Lucas capítulo número 15, versículo número 11 em diante. Todos que encontraram, diga amém. Diz assim, e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e per-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai,
e moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ter chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele, mas respondendo-lhe disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmão, esse texto, essa história, essa parábola contada por Jesus Cristo, acredito que todo jovem que cresceu no meio evangélico, todo mundo que passou pela escola bíblica, todo aquele que foi em um congresso de adolescente, algum congresso de criança, jovem, já viu algum teatro parecido como esse, já viu falar sobre essa história. É uma história muito conhecida. E até estudando esse texto, eu lembrei de um acampamento jovens que teve lá em Carrancas. Acho que o Ednes era dos nazireus. Você era, Ednes? Não, né? E nós fomos responsáveis por pegar o tema do filho pródigo e fazer um teatro em cima. E era uma pequena disputa que a irmã Rantinha tinha feito lá. O pastor Cerqueira sentado, vendo a gente encenando o irmão Giovanni, o teatro. Só que na hora do filho pródigo, na hora de fazer a festa, eu acho que o nosso grupo passou dos limites, dançou demais. E o pastor Cerqueira sentado vendo aquela festa do filho pródigo e o pessoal dançando lá em cima, né? Uns foi até o chão, irmãos. O pastor Cerqueira ficou bravo. A gente perdeu o ponto, foi chamar a atenção. Mas veio a lembrança, porque são histórias como essa que a gente tem muito contato, e é uma história linda, que quando a gente pega para estudar, Deus fala muito no nosso coração. E a primeira impressão que nós temos, quando a gente ouve esta palavra, ou lê, a gente tem a impressão só das pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, o filho que afastou de casa, e a gente esquece também que há muitos pródigos dentro de casa. O tema dessa mensagem é pródigos, só isso, simplesmente. E existem pródigos dentro de casa e fora de casa. A história fala de 2 filhos. O verso 11 vai dizer: um certo homem tinha 2 filhos. E um jovem, o mais novo, decide tomar as suas decisões e foi embora. Pediu ao pai os seus bens, 1/3 da herança. Eu acho interessante que a Bíblia sempre vai enfatizar, a história sempre vai enfatizar sobre o pródigo.
E eu procurei o significado da palavra pródigo. E pródigo é aquele que dilapida seus bens de forma compulsiva, gasta imoderadamente seu dinheiro, seus bens, comprometendo até o seu patrimônio. Pelo Código Civil, artigo 1782, diz que esse tipo de pessoas é incapaz de cuidar do seu, aquilo que até mesmo não tem. Eu tinha um amigo que, quando ele ia na barbearia, ele gostava de esbanjar aquilo que ele tinha. E ele chegava, a barbearia estava lotada, ele chegava, e o pessoal até gostava de ir no dia que ele estava, porque ele comprava Coca-Cola, pão de queijo, e não era só para 2, 3 pessoas, era para 5, para 10 pessoas, e aquele tanto de gente, ele chegava e gastava muito. Eu falava para ele: meu irmão, você precisa ser mais ponderado, controlar mais. As pessoas, os amigos próximos falaram: Tiago, quando ele vai nos bares, é a mesma coisa, ele gasta tudo, e até o que ele não tem, ele sai endividado, ele chega com muito dinheiro e sai endividado. Aquele tipo de pessoa que não consegue administrar os seus bens. A pessoa que não consegue administrar os seus bens e gasta compulsivamente é uma pessoa pródiga. E hoje em dia, se na sua família, se você vem identificar uma pessoa, se você quiser interditar essa pessoa e administrar os bens dessa pessoa, da sua família, você consegue pelo Código Civil. É interessante isso. E lá atrás, a Bíblia fala de um filho que não sabia administrar os seus bens, que não tinha capacidade para administrar aquilo que o seu pai conquistou, aquilo que era herança. Ele era totalmente dependente do seu pai. Então eu entendo que, quando a gente se aplica para nós, é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu, Tiago, você não consegue administrar a sua vida. Você não consegue controlar a sua vida, a não ser que Deus a controle. Você precisa ter o reconhecimento de que Deus é quem controla a sua vida, que Deus é quem direciona os meus passos. É por isso que muitos vão aí para fora, batem a cabeça, se perdem, porque querem administrar a sua vida por si mesmo. Deixa Deus de lado. É como aquele teatro da cadeira das decisões, né? Tira Jesus da cadeira e assenta, e agora as decisões são minhas, as escolhas são minhas. Porque quando você começa a tomar esse tipo de atitude, você começa a se tornar um pródigo. Você acha que você é totalmente capaz de assumir as suas responsabilidades, de fazer aquilo que você quer. E o pior é que existem muitas pessoas dentro da igreja nesse estado. Porque esse filho aqui, ele não errou de ter saído da casa do seu pai. Porque a Bíblia fala que quando a gente casa, a gente sai de casa debaixo da bênção e segue a nossa vida. É um ciclo. Mas esse filho, ele sai fora. Ele sai antes do tempo. Ele sai fora do tempo. Ele toma uma decisão errada, na hora errada, no tempo errado. A história não vai dizer o que estava acontecendo naquele ciclo familiar. O que estava fazendo aquele jovem se sentir incomodado de viver debaixo do governo do seu pai. Mas o que nos deixa bem claro é que ele está incomodado. Ele quer sair de casa. Ele quer viver na vontade dele, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Eu me lembro quando eu era solteiro, e eu gostava
de tomar muitas decisões por mim mesmo, né? E meu pai, ele sempre foi rígido. Ele falava assim: você vai chegar em casa meia-noite, o máximo. Se passar disso, vocês não entram. Eu tranco o portão. E meu pai trancava se a gente não chegasse. Mesmo sendo crente, a única exceção que eu tinha é quando eu ia para o monte. Eu falei: pai, eu vou para o monte. Aí eu juntava minha turminha, eu, Etnis, David, dizia que a gente passava, virar a noite lá orando, não conseguia chegar até as 2 da manhã, mas voltava, 12h30 da manhã, meu pai sabia que eu estava no monte orando. Mas se meu irmão saísse para alguma festa, aonde ele estava, ele tinha que ficar, porque lá em casa tinha regras, e eu tinha que estar debaixo das regras do meu pai. E quando eu falava: não pai, mas eu só sou de maior, não interessa, quem manda nessa casa sou eu. Coitado de quem pensa que quando fala assim: vou ficar 18 anos, vou tomar minhas decisões, vou fazer aquilo que eu quero, né? Vou poder tomar banho até mais tarde, mais 20, 30 minutos, minha mãe não vai falar nada que eu vou pagar a conta, nada disso. Passava o tempo, 20 minutos, meu pai sai do chuveiro: não papai, a gente está pagando a conta, não interessa, quem manda nessa casa sou eu. Vou baixar a cabeça e tem que respeitar, porque o governo ali era dele, ali é quem mandava, ali é a casa dele, e eu tenho de ver debaixo da autoridade, tinha de ver debaixo da autoridade dele. Casei, saí debaixo da bênção, mas esse jovem aqui, ele toma uma decisão precipitada, porque aquilo que ele pensou também já pensei. Falei: não, vou embora, já trabalho, já tenho meu dinheiro, vou sustentar, vou pagar meu aluguel, vou viver no meu controle, do meu jeito, não quero satisfação com meus pais, não preciso deles, aquela síndrome de que eu sei mais do que meus pais, né? Eu acho que todo jovem que está aqui já passou, já teve esse pensamento: não, meu pai está... Que é isso, pai? Você precisa atualizar, né? Precisa... Tenta tomar cuidado com a palavra atualizar, porque está saindo um vídeo bombando de atualizar, que meu Deus do céu. Não, pai, o senhor está velho ainda. O tempo passou, o tempo mudou. Mas eu fui aprendendo que meu pai sempre estava certo, porque a experiência fala muito mais. Mas esse jovem não ouviu o conselho do pai, ele tomou a decisão errada, precipitada. Ele pediu aquilo que era direito, porque a lei dizia que o mais novo ele tinha direito a 1/3 dos bens, o mais velho era 2/3. Ele pegou aquilo que ele tinha direito e foi embora, pegou as malas e foi embora. Gastou tudo que tinha, se divertiu, curtiu, fez o que devia fazer, se prostituiu, gastou com tudo, porque o texto vai dizer lá no final, que o filho mais: olha pai, ele gastou com mulheres, ele gastou com tudo pai, e agora volta. Quando o filho faz isso, ele fala isso, é porque ele sabia do que o filho estava acontecendo, o que estava acontecendo com o filho que tinha saído de casa. Ele foi embora, estava distante, mas o pai sabia. Com certeza tinha alguém ali, algum empregado do pai observando os passos do filho. Mas esse filho foi embora, tomou uma decisão precipitada. O primeiro conselho que eu quero trazer para a nossa juventude é: tome cuidado com suas decisões. As suas decisões precisam ser pautadas debaixo da vontade de Deus. Não pense você que você sabe demais. Não pense você que você é capaz de viver só e governar a sua própria vida. Você é vulnerável. Você necessita de um pai, de alguém para governar a sua vida, de alguém para tomar as suas decisões. Pedir herança para o pai naquela época era frustrante, era desonroso, era como considerar o seu pai estando vivo, considerar ele estando morto. Aquele filho, ele chega a levar esse estado de desonra para o seu pai, mas mesmo assim ele vai em frente, toma a decisão precipitada. A Bíblia fala de alguns jovens, homens que tomaram decisões precipitadas e sofreram as consequências.
Porque se existe algo que Deus usa para lidar com pessoas assim, são as consequências. A Bíblia fala que Jonas, Deus manda ele para Nínive, ele toma outra direção. Ele sofreu as consequências. Davi tomou sua decisão errada, sofreu com as consequências. Sansão tomou as decisões erradas e sofreu com as consequências. Meu irmão, tudo que você planta, você colhe. Então plante certo, faça o certo. Por mais que seja difícil, mas faça o certo. Viva debaixo da direção de Deus. Ore a Deus pelas suas decisões. Ore a Deus por tudo que você vai fazer. Peça a Deus: Deus, o Senhor está no controle. É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, me dá uma direção. E não faça nada a não ser que Deus te direcione. Esse jovem frustrou porque não ouviu o conselho. Eu tenho certeza que alguém daquela casa aconselhou ele, mas ele não ouviu o conselho de ninguém. Ele não aceitou, ele achou que ele era capaz de tomar suas próprias decisões e se frustrou. A história fala que ele foi embora, gastou tudo, perdeu tudo o que tinha. E no verso 14 vai dizer: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidades. Ele saiu cheio de si, soberbo, confiante, mas Deus começou a usar as circunstâncias para tratar com ele. Tem momentos que Deus vai usar as necessidades para te mostrar que na casa do Pai você tinha tudo que podia, que lá fora no mundo não tem nada para você, que na casa do Pai você tem o que você precisa, mas que lá fora o que parece ser muito acaba ficando pouco. Ele começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Gente, isso aqui é Deus fechando o coração desse povo para provar aquele jovem. E Deus é assim. Tem hora que Deus fecha o coração. Quando Ele quer te abençoar, Ele abre o coração do ímpio e te abençoa. Mas quando Ele quer te provar, meu irmão, Deus fecha o coração das pessoas que estão ao seu redor. Faz você se sentir só, para você entender que você não é capaz de tomar suas próprias decisões, para você entender que existe um Deus que está te chamando para perto dEle, para um relacionamento. Porque esse jovem, ele faz o que é mais humilhante para um judeu. Ele vai cuidar de porcos, e ainda ele quer alimentar aquilo que os porcos comiam. A situação mais desonrosa que um judeu poderia passar. Judeu com porco não combina, irmão, a gente sabe disso. Mas ele tem necessidade de alimentar daquilo que o porco comia. Situação desonrosa. Era Deus trabalhando naquele coração. Era Deus provando da vida daquele jovem. Era Deus mostrando para ele as decisões que ele tinha tomado, as consequências que ele estava colhendo. Mas a história fala: e caindo em si. Até que ele cai em si. Até que ele fala: opa, peraí, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo, padecendo fome. Gente, é Deus que está mostrando para ele: olha, filho, os servos do teu pai têm do bom e do melhor, e olha a sua situação.
Era Deus trabalhando dentro da consciência dele. Era Deus trabalhando no íntimo. Porque Deus é assim, meu irmão. Mesmo que você não consegue ouvir as circunstâncias, chega um momento que você entra para dentro do seu quarto, fecha a porta, Deus começa a falar no íntimo. Deus começa a falar no interior. E Ele começa a remoer, o Espírito de Deus começa a te confrontar e te levar você a tomar decisões, a mudar seu comportamento, a tomar um propósito na sua vida. É esse momento que Deus começa a te mostrar: olha, filho, lembra da casa do teu pai, lembra das promessas, lembra daquilo que eu fiz na sua vida, lembra das portas abertas que eu abri, lembra de quando você passou dificuldade e eu estava com você, lembra de quando você estava no deserto e eu estava contigo. Lembra? É esse momento que Deus começa a falar em nosso coração. Porque isso acontece, meu irmão, não é sair para fora não. É com muitos que estão aqui dentro da casa também. Que às vezes faz, toca, canta, até mesmo prega, mas está distante de Deus. Não tem mais um relacionamento com Deus. O que a passagem quer mostrar para nós é uma relação de pai para filho, uma relação de filho para com seu pai, aquela relação de independência, de dependência, aquela relação de filho que é vulnerável e depende do braço do pai. É Deus te mostrando para você se chegar mais perto dele. É quando Deus começa a falar ao seu interior. Segunda coisa que eu aprendo nessa história linda: aprenda a valorizar as coisas pequenas da casa do Pai. Aprenda a valorizar o que Deus te deu. Porque aquele filho, ele foi ingrato, e ele desprezou a casa do pai, ele desprezou o aconchego do pai, ele desprezou o abraço do pai, ele desprezou estar perto da família. Olha, jovem, é muito importante você honrar o seu pai. É muito importante você honrar a sua família. É muito importante você honrar as pequenas coisas que Deus tem colocado na sua vida. Essa semana eu estava na barbearia e cortando o cabelo de um amigo meu. Perdeu a mãe recentemente, domingo passado. Gostava demais da gente. Fui lá no velório, abracei. Foi aquela morte muito de repente. E ele cortando o cabelo, eu falei: ei, meu filho, como é que você está, meu irmão? Pô, Tiago, a gente vai levando, cara. Agora que a consciência, a mente, as coisas vai caindo, vai se chegando no lugar. Eu falei assim: rapaz, eu estou orando para a sua vida, para Deus consolar. Eu falei assim: Tiago, não é fácil não. E meu pai chegou. Meu pai chega na barbearia, chega agitando. Fala: ó, Tiago, tem muito tempo que você vai lá em casa. Eu falei: pai, mas tem 3 dias que eu não vou. Não interessa, tem que passar lá em casa. Eu falei: pai, mas eu moro aqui pertinho, domingo eu vou estar aí, sábado eu vou estar aí. Não, tem 3 dias que você não vai lá, ué. Aí ele falou assim: você tem que dar valor enquanto você tem, porque quando você não tiver, você vai ver. E eu tinha acabado de conversar com o Marquinho, meu amigo. Ele falava: é, Tiago, ele olhou para mim: seu pai está certo, dá valor enquanto você tem. Eu falei: meu Deus do céu, que negócio entrou e mexeu dentro de mim. Eu falei: meu Deus do céu, de segurar aqui, porque o ambiente ficou comotivo. Mas o que o Marquinhos queria passar para mim, meu amigo, foi só: ó, Tiago, valorize enquanto você tem, meu irmão, porque a vida é de repente. Esse jovem aqui desprezou os pais,
desprezou a família, ele foi dar conta, lembrar do seu pai, no período de decadência, quando ele estava lá no fundo do poço. Ei, meu irmão, sabe que esse texto traz para nós: honra enquanto você tem, valorize enquanto você tem. Entrando no âmbito familiar, meu irmão, honra seus pais enquanto você tem. Se existe um princípio, um mandamento que virou promessa, é honrar os pais, para que prolongue teus dias na terra. Honre. Pode ser chato, mas é seu pai. Pode ser mala, pode ser difícil, mas é sua mãe. Honre. Mas eles não me honram, não importa. Deus vai honrar as suas atitudes. Honra. Vou mais além. Honra o que Deus tem colocado em tuas mãos. Honra as oportunidades que Deus tem te dado. Honra a oportunidade de abraçar seu irmão do seu lado. Honra o seu ministério. Honra, faz o melhor para Deus, meu irmão. Valorize o que Deus tem colocado em suas mãos. Valorize. Ele caiu em si. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi ao pai: pequei contra o céu e perante ti. Reconhecimento, humilhação. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como nos teus trabalhadores. Ele reconhece, ele volta. Mas quando ele volta, ele fala para o pai: pai, pelo menos me reconhece como um dos seus trabalhadores. Sabe o que está dizendo? Ó, pai, pelo menos me arruma um emprego, para me ganhar alguma coisa, e ter que me sustentar. Sabe aquela doença lá atrás, aquele problema que ele tinha, a incapacidade, o problema do pródigo. Ele volta, ele reconhece, ele se humilha, mas ainda continuava pródigo. Porque ele volta, ele procura trabalho. Ele pede perdão, ele reconhece o seu erro, mas ainda ele volta e procura trabalho. Mas o pai está procurando relacionamento. E quando o pai mostra isso para ele, o pai está dizendo: olha, meu filho, eu quero governar a sua vida, eu quero direcionar a sua vida, porque você é incapaz, você precisa de mim. É Deus dizendo: olha, filho, você é incapaz, você depende de mim, volta. Porque o mais importante de tudo, de quando você humilha, você reconhece, é ter um verdadeiro arrependimento. Quantas vezes você chorou diante do Senhor? Quantas vezes você falou: Deus, eu não vou fazer isso mais, e você acabava e fazia? Não, Deus, eu não vou fazer isso mais. Você chorava e quebrantava, e no louvor que quebranta, você chorava e quebrantava. Não vou procurar, não vou fazer mais isso, não vou pecar. E acabava que ia lá e fazia as mesmas coisas. E o que Deus quer de você é um verdadeiro arrependimento, uma mudança de atitude. A atitude de que: Deus, eu dependo totalmente da sua graça, porque de mim eu não posso fazer nada. Fica de pé nessa noite. Aquele jovem, ele saiu soberbo e voltou humilhado. Saiu totalmente independente, mas quando ele volta, ele é dependente. E o pai, no verso 20 vai dizendo: levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço, e o beijou. E o filho disse: pai, peguei contra ti perante o céu, já não sou digno de chamar o teu filho. Mas o pai disse aos seus servos:
trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e podendo-lhe um anel na mão, e a sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, matai e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O pai mostra graça, o pai não jogou na cara. Viu? Eu falei que você ia voltar? Eu falei que você não ia voltar? Não. Esse papai, esse pai que nós temos, ele não joga na cara. Por mais que eu venho, Senhor, me arruma um trabalho, que eu sou trabalhar. Se o pai desse trabalho, ele ia ganhar dinheiro, e com o dinheiro ele pagaria 1/3 que ele pegou com o seu pai. E quando o pai fosse pedir para ele, como um pai pede para filho, eu falei, não pai, eu não te devo satisfação, a minha dívida que eu tinha contigo eu paguei. Mas o pai não está preocupado com a dívida, o pai está procurando um relacionamento. O pai esquece aquilo que o filho pede. O filho pede o serviço, pede o trabalho, mas o pai vê o filho como filho, não como servo, e honra, e coloca um anel de honra, e coloca sandálias no pé, manda matar um cordeiro e faz uma festa, demonstrando graça, amor, compaixão, porque é isso que o pai que nós temos, um pai que nos ama, um pai que sabe o que nós passamos, o que nós necessitamos, e que jamais vai jogar na nossa cara aquilo que nós fizemos. Ele está preocupado com relacionamento, ele está preocupado com uma intimidade, a relação de pai para filho, e é isso que Deus está te chamando para você nessa noite. Eu quero encerrar com o testemunho de um pai que recebeu notícia que estava com câncer terminal, e tinha 3 meses de vida, e esse pai, e tinha um filho, um único filho, era um filho que tinha tudo, o pai era rico, tinha dinheiro, tinha bens, mas ele tinha um filho pródigo, um filho que gastava tudo, que perdia tudo, um filho desonroso, um filho que gastava com mulheres, com jogo, endividado, e o pai sempre ali suprindo. E o pai soube dessa notícia, 3 meses de vida. Ele pega seu filho e leva em uma das suas mansões, pega o filho, leva até o banheiro, e naquele banheiro, naquela suíte, tinha uma forca. Aquele pai falou assim, olha filho, eu tenho 3 meses de vida, mas você me promete, que se eu morrer, eu sei que você vai gastar tudo que você tem, você vai perder tudo, mas você me promete, que quando você perder tudo, chegar no último estágio da sua vida, você vai vir nessa casa, e quando você estiver nesse estágio da sua vida, vai te dar vontade de morrer, de suicidar, me prometa, que você vai subir nessa cadeira, vai pegar essa forca, e vai se enforcar. O filho, pai, você está ficando doido? Eu não vou morrer não, eu não vou jamais tirar minha vida, não pai, o senhor não vai morrer. Pegou, saiu nervoso, passaram os 3 meses, o pai morreu. O filho herda tudo, começa a gastar com jogos, começa a se endividar, a perder tudo, devia, o contador pegava, vendia a propriedade, ia lá, pagava a dívida, até que chegou aquele estado
que o pai tinha falado para ele, que ele ia perder tudo, e a única coisa que restava era aquela propriedade, era aquela casa, aquela mansão. O filho, no último estágio da vida, humilhado, querendo morrer, lembrou do pedido de seu pai. Ele vai até aquela cidade onde tinha aquela casa, entra naquela casa, naquela mansão, sobe a escada, entra naquele quarto, entra naquele banheiro, naquela suíte. Ali estava aquela cadeira, aquela corda. Aquele filho, ele fala consigo mesmo: eu errei muito, gastei tudo, mas pelo menos vou honrar o último pedido do meu pai. Eu vou me enforcar aqui. E quando ele sobe naquela escada, coloca a corda no pescoço e empurra aquela cadeira. Por um momento a corda travou no seu pescoço, mas aonde a corda estava amarrado era um teto frágil, que quando ele caiu no impacto, aquele teto se rompeu. E quando rompeu, começou a cair muitas pedras de ouro, muitos pedaços de ouro. Porque o seu pai, sábio, pegou todos os bens, muitos dos bens que ele tinha, vendeu e escondeu ali. E em cada pedra de ouro, ele escreveu uma frase: ainda é tempo de recomeço. E quando o filho cai, chorando, ele pega aqueles pedaços de ouro e lê: ainda é tempo de recomeço. Ele reconhece o que o pai dele queria ensinar. Meu irmão, ainda é tempo de recomeçar. Ainda é tempo de se relacionar com Deus. Ainda é tempo de ter intimidade com Deus. Ainda é tempo de abrir mão do eu. Ainda é tempo de voltar para a casa do Pai. Ainda é tempo de você buscar essa íntima relação de pai para com filho. Eu quero chamar o coral Nissi para estar cantando o último louvor. E nesse momento eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração de conserto, de aliança. Porque Deus falou no meu coração que tinha pessoas aqui que precisa recomeçar, que precisa de um novo começo. A história fala que o irmão do filho pródigo chega, vê aquela festa, pergunta: ó pai, o que está acontecendo? Não, seu irmão voltou. Ah, voltou? Mas e essa festa? Seu pai está fazendo essa festa para ele. Matou aquele bezerro gordo? É, matou. Mas como assim? Não vou entrar. O pai fica sabendo, vai até lá fora. Olha, filho, vamos entrar? Não, pai, eu estava aqui, o senhor nunca fez isso para mim. Filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é seu. O seu irmão estava perdido e foi achado. Aquele outro filho era um outro pródigo também. Alguém que estava perdido dentro da casa do pai. Alguém que tinha relacionamento com o pai. Ele não se alegrou com o pai. Eu não sei que tipo de filho você é. Eu espero que você seja aquele filho que deixa Deus governar. Aquele filho que tem relação com o pai. Aquele filho que chama o pai de papaizinho, de meu pai.
que tem intimidade, que desabafa, que conversa com Ele. É esse tipo de filho que você deve ser.